Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre o processo de regeneração de calor. Então, nesse processo de regeneração de calor, eu tenho 3 sessões num trocador de calor e meu fluido vai passar por essas 3 sessões. Eu tenho a sessão de resfriamento, a sessão de regeneração e a sessão de aquecimento. É um método usado para aumentar a eficiência térmica de um processo. Consiste no aproveitamento energético de uma fonte de calor. Então, vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Eu tenho aqui o meu alimento, eu vou usar a cor verde para mostrar o escoamento do alimento. Quando eu usar a cor vermelha, é o escoamento do meu fluido de aquecimento, que geralmente é ou água quente ou vapor. E a minha cor azul, eu vou mostrar o escoamento do meu fluido de resfriamento, que pode, por exemplo, ser uma água em baixa temperatura. Então, vamos pensar aqui primeiro no caminho que o meu alimento vai seguir quando eu tiver um processo de regeneração de calor. Eu tenho meu alimento cru, ele tá aqui, e ele vai entrar. Vamos pensar que eu vou fazer uma pasteurização desse meu fluido alimentício. Ele entra aqui no meu regenerador. Ele entra numa temperatura inicial que eu tô chamando de T1, ele faz esse processo e sai com T2. Ele vai sair do meu regenerador com T2. E eu sei que T2 é maior do que T1. Já vou mostrar por que ele consegue sair com uma temperatura maior. Então, aqui, ó, ele tá saindo. Aqui é o sentido dele, ele entrou em T1 e saiu em T2. Essa mesma T2, ele vai entrar na minha seção de aquecimento. Ele entra aqui em T2 e sai em T3. Se eu tô aquecendo o meu fluido alimentício, T3 é maior do que T2. Como que esse fluido alimentício é aquecido? Eu tenho um aquecimento, aqui ó, eu tenho um fluido quente, que eu já comentei que é ou água quente ou vapor, eu tenho uma entrada do meu fluido quente como TQ1 e uma saída TQ2. Eu sei que TQ1 é maior do que TQ2. Maior que TQ2. Por quê? Porque eu estou fazendo uma transferência de energia térmica entre o meu alimento e o meu fluido quente. O meu alimento está recebendo energia térmica do meu vapor, por exemplo. Então, o meu alimento que entrou com T2, ele está saindo numa temperatura maior, T3, porque ele recebeu energia térmica do vapor. E aí, vamos continuar o alimento. Aqui é só uma representação, tá? Meu alimento, ele vem aqui pro meu regenerador. Ele saiu aqui com T3, aqui ele entra na temperatura T3 e ele sai numa temperatura T4. Então, o que aconteceu? O meu alimento aqui em T3, ele não tá aquecido? Então, se ele está aquecido, ele vai trocar energia térmica com o próprio alimento. Por isso que meu alimento que está entrando aqui em T1, ele sai com uma temperatura maior em T2, porque ele recebeu energia térmica desse mesmo alimento que estava em T3 e saiu em T4. Isso aqui, por exemplo, é um trocador de calor. Então, eu não tenho mistura, tá? Aqui eu não tenho mistura dos fluidos, aqui eu também não tenho mistura dos fluidos. Aqui eu tenho um fluido cru entrando e aqui eu já tenho um fluido pasteurizado, ele já foi aquecido. E aí,
eu tenho a zona de resfriamento, o meu fluido de resfriamento é o meu fluido frio, ele tá entrando em TF1 e saindo em TF2, e eu sei que TF2 é maior que TF1. Por quê? Porque eu tô perdendo, o meu fluido frio, ele tá perdendo energia. Não, ele tá recebendo, desculpa. Ele tá recebendo energia térmica do meu alimento, que tá quente ainda e vai ser resfriado. Então, aqui, o meu alimento saiu em T4 da minha seção de regeneração, ele entra na minha seção de resfriamento ainda em T4 e sai numa T5. E aí, agora, eu sei que T4 é maior do que T5. Por quê? Porque eu tive um resfriamento do meu alimento. Aqui eu também não coloquei, mas eu sei que a minha T3 é menor, não, é maior do que a minha T4. T3 maior que T4. Por quê? Porque T3 tá cedendo energia térmica para esse fluido aqui. Então, ela tá perdendo energia térmica e saiu com uma T4 menor. Então, aqui eu tenho o meu fluido, o meu alimento cru entrando, e aqui eu tenho o meu alimento que foi pasteurizado, aquecido nessa seção de aquecimento, e agora ele tá resfriado. Ele já está frio numa T5, ele entrou numa T1 e saiu numa T5. Eu consigo calcular a taxa de regeneração de todo esse meu processo. Essa taxa de regeneração é T2 menos T1, então é isso aqui menos T1, dividido por T3 menos T1, dividido por T3 menos T1. Então, isso aqui é um processo de regeneração de calor que a gente aproveita a energia térmica do fluido que está aqui e pré-aquece o nosso fluido que está frio, que está entrando cru. Então, por isso que a gente fala que é um sistema de aproveitamento energético, tá bom? Então é isso. Me despeço aqui de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo.